Sejam bem-vindos. Aqueles que já estão chegando. Hoje é dia de reunião de oração. Hoje é dia de nós aprendermos a respeito da fé que se eleva a Deus. Hoje é dia de nós aprendermos a respeito... Já entrou um aqui. Eu. Tá sempre isso, né? Pra dar animada. É o seguinte. Aí eu disse assim, você é o primeiro, sua mãe é o segundo. Agora entrou a Marcele. Marcele, cedo na área. Thaís, cedo, chegando cedo no culto. Bruno, botafoguense. Bruno, Dona Terezinha. Dona Terezinha, A Miriam. Miriam, firme e forte, Miriam. A Aline do Júnior. Aline do Júnior. Sejam bem-vindos. A tia Lisete. Lisete, O Xande. Xandão cedo hoje, hein, O Xande? Xande chegou cedo, por exemplo. A Aline dando boa noite. A mãe. A Miriam falou que tá com saudade. É mesmo, né? Saudade mesmo, tá na hora de nós embolar de novo, não tá? A Ana Paula, decifradora de enigma. Olha, Ana Paula. O Cristiano da Nani. Cristiano, sejam bem-vindos. Hoje é reunião de oração. O seu Ferreira. Ferreira, O Johnny da Emiliano. Johnny. Chegai-vos aos bons e serás um deles. Vamos chegando. Dona Edna do seu Evaldo. Dona Edna e seu Oswaldo aí, firme e forte. Luiz Fernando e a Kelly. Luiz Fernando e a Kelly. O tio Jorge. Jorge. O pai estreando coleção de camisa. Que falou? Tô eu falando aqui. É, tô estreando camisa nova. Eu nem sabia que tinha. O Cleison. Cleilson. O Sebastião de Governador Valadares. Sebastião de Governador Valadares. Bem-vindo. Com Cristo herdeiros A tia Elisete falou que tá gostando das camisas. É, tudo importado da Itália, né? Camisa nova. Tudo cheio de mofo. O Edésio mandou um abraço. Fala, Désio! Tá bom, Désio? A dona Edna falou que tá bonitona a camisa do pai. O Adilson falou que ele teve participação na decifrar o enigma que a Ana e a Brenda decifraram. Decifrando enigmas. Seu Augusto. Augusto!
Quem? Diego Galvez, esse colega, né? Tá aparecendo um monte aí. O Joãozinho. Joãozinho. O João ficou travando bastante. A internet tá congestionada, beça. Fala pro Joãozinho qualquer coisa, ele vem aqui assistir na porta. Ô João, qualquer coisa eu vim aqui. O Xande dando boa noite. Boa noite, Xande. A Tânia. Ana. A Carol. Carol. O Xande tá falando que o João é grupo de risco, ele não pode ficar aglomerado. O Xande manda mensagem pra mim pra não Passando falar. aí, ó. Um monte de gente. A Jaque. O Diego entrou, você não falou. É. Diego Galvez. Diego Galvez. Bom. A Tati, o Paulo e família. Tati, Paulo, família de Paulo em Minas Gerais, vai todo. Aí Itajubá, é tudo parente do Paulo. Itajubá todinha. Dentro um monte aqui, você não fala nada aí. Tendo isso. Fabiano Freitas. Fabiano Freitas. Seja bem-vindo, Fabiano. Até quando vai isso? Vamos começar, né? Oi? Senhor meu Deus. Marina Garcia. Marina Garcia. Gessé. Fala, Gessé. Vamos ver o seu som. Quê? Toma água aí, vamos ver o seu som. Jesus Senhor, me ajude, tua ira santa merece, o teu favor se estende aqui, aceita um pecador.
Bem, meus irmãos, vamos dar início então à reunião de oração dessa noite. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que temos de elevar nossas orações diante de Ti. Mesmo nessas situações difíceis, nós pedimos a Tua bênção para a Tua igreja. Que Tu venha, Senhor Deus, nos confortar, nos fortalecer dia após dia. Não sabemos, ó Deus, o quanto tempo Tu determinaste para esta crise, mas pedimos a Tua orientação e a Tua bênção para podermos juntos, ó Deus, atravessar esse período. Pai eterno, nós Te louvamos agradecido porque Tu tens cuidado de nós. Pedimos e nos fortaleça, ó Deus, cada vez mais. É o que nós Te pedimos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre oração. A oração, a fé e a nossa relação com Deus, com relação às nossas petições. Hoje eu quero falar sobre oração respondida. E está registrada lá no texto de primeira carta do Paulo, de João, lá, que está aqui na tela, os irmãos podem ler aí, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Desculpa, meus irmãos, mas tenho que apertar aqui, apertei. Então está aí no texto, está na tela do aparelho aí. Os irmãos podem ver aí o texto que traz aquilo que nós vamos ler agora. 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao 15, é o poder da intercessão. Leiamos. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, existem situações que às vezes transmitem uma ideia de não resposta, né? E quando nós não ouvimos a resposta de Deus, então nós acabamos achando que Ele não está ouvindo a nossa oração, que Ele não está se importando com a nossa oração. Mas a Bíblia ensina ao contrário disso. Muitas das vezes nós avaliamos a resposta de Deus, avaliamos se Deus está ou não ouvindo a nossa oração pela resposta daquilo que nós podemos apalpar, ver visivelmente. Só que o Senhor nosso Deus também age, né? Tem o agir invisível dele. Ele faz coisas acontecerem que nós não estamos percebendo. E é bom nós sempre colocar em nossos corações que Deus ouve toda a oração do povo dele, toda a oração dos seus filhos. E a forma como ele vai respondendo, vai agindo, interagindo, fazendo-nos nos entender, nos amadurecendo com a resposta. Às vezes ele vai responder um sim rápido, às vezes ele vai dizer um não, às vezes ele vai dizer espera, né? E como Deus não fala assim conosco, olha, vocês têm que esperar, olha, você vai ter que aguardar mais um tempo, não vou responder, não é assim. Mas como isso acontece? Acontece que no nosso viver diário, esse sim a gente logo percebe e aceita com alegria. Mas quando o Senhor diz, espera um pouco, isso vem nos conturbar, vem às vezes nos colocar em situações. Por quê? Porque nós achamos que tem certas coisas que têm pressa de serem respondidas, principalmente porque nossas circunstâncias e a nossa situação envolve isso, né? Nesse período de coronavírus, por exemplo, nós estamos assistindo e vendo pessoas aflitas, querendo uma resposta. Uns querem resposta do governo, outros querem respostas de Deus. No todo mundo espera uma resposta do Senhor Deus interferindo nessa história. Mas aí o Senhor Deus responde assim, espera. Aí complica, né? Porque
Porque na nossa limitação, na nossa forma de ver as coisas, nós estamos sempre achando que vai ser tarde. Estamos sempre achando que o problema vai chegar e vai nos assolar. E sempre achando que às vezes as coisas vão se agravar. E pelo fato de se agravar, não vai ter solução para nós. Nós saímos das convicções e entramos para a dúvida quando o Senhor Deus diz espera. Não podemos duvidar. Se o Senhor diz espera, então o que nós temos que fazer? Não tem outra saída, é esperar. E esperar mesmo, porque você não vai mudar. Não vai fazer ele ter pressa. Nós não conseguimos adiantar o relógio de Deus. Nós não conseguimos mudar a data na agenda de Deus. Nós temos que ter consciência que quando o Senhor Deus diz espera, nós vamos realmente ter que sentar e ficar esperando. Não é? Não tem outra saída, não. Agora, como que nós vamos nos comportar nesse período de espera? E às vezes ele diz não. E aí é complicado mais ainda. Porque às vezes o Senhor Deus está dizendo não. Mas ele está dizendo não para quê? Está dizendo não pela forma como nós estamos vendo o problema. E ele diz assim, não é da forma como vocês estão vendo. A forma que vocês estão vendo não é a real. Eu sim estou vendo a forma do problema correto. E eu sim sei como resolver isso. Eu sei quando, como eu vou tirar o coronavírus do ar. Vou tirar ele de cena. Mas a pergunta que surge para nós é, e a nossa relação com isso? A nossa relação com essa espera, com esses nãos de Deus? Às vezes porque nós somos muito vítimas das circunstâncias que nos cercam, porque elas nos trazem uma realidade visível, uma realidade que nós estamos acostumados a palpar, nós estamos acostumados a ver certos resultados, e quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele tira o assunto da nossa mão, ele passa para a mão dele, aí a coisa vai ficando difícil para nós. Como que ele faz isso? Ele faz isso simplesmente dizendo assim, vai acontecer conforme eu determinei, conforme eu quero que seja. E muitas vezes dá a impressão que nós não aceitamos o que ele quer, não aceitamos o que ele deseja, porque ficamos aflitos. A impressão que nós temos é que a água vai subindo, daqui a pouco vai estar nos sufocando e nós vamos morrer afogados. E às vezes eu me pergunto, e se ele determinou que nós morramos afogados? Será que o nosso Deus só é bom se nos livrar? Será que o Senhor Deus só é bom se resolver esse problema? E se ele não quiser resolver esse problema agora? Como fica a nossa relação com ele? Como fica a nossa relação com os irmãos, com a igreja, com a palavra? Será que não vai nascer no nosso coração dúvida? Será que nós não vamos questionar a Bíblia? Porque a nossa tendência é colocar sempre Deus como servo e nós como senhores. Porque a nossa situação é uma situação quase impossível. É impossível de resolver. O Senhor Deus fala assim, eu resolvo ela. Pode ser a tempestade que for, basta eu dizer acalma-te, cala-te e vai tudo obedecer, acabou. É que durante a vida, muitas das vezes, nós vamos esquecendo quem nós somos para Deus. E o pior disso tudo é nós esquecemos como nós somos para Ele, quem somos. Mas é enfraquecer no conhecimento dEle. É no conhecimento dele, quem ele é, como ele faz, como ele age. Você conhece o Senhor, seu Deus? Você conhece o Senhor Jesus? Muitas pessoas conhecem o Senhor Jesus, conhecem o Senhor Deus de falar, de ler. Mas quando se tratar de conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo por suas atitudes, pela sua forma de agir, quantas vezes nós estamos aí achando que conhecemos Deus? Eu sou um homem que conheço Deus, Deus já fez isso, já fez aquilo. Nós temos que entender uma coisa que o salmista diz. Não é porque Deus no passado agiu de determinada forma que ele vai agir agora do mesmo jeito. O salmista no Salmo 73, se não me falha a memória, ele diz que os caminhos de Deus são sobre as águas. Deus não deixa rastro. Deus não deixa caminhos dizendo assim,
Eu vou ter que repetir. Deus não é repetitivo. Por quê? Porque ele pode resolver todas as coisas de milhares de maneiras diferentes. Às vezes nós pensamos assim, mas agora, meu Pai do céu, está acabando meu dinheiro, está acabando a minha comida, está acabando não sei o quê, e como é que vai ser? Eu fico imaginando se nós estivéssemos no deserto 40 anos, onde não tinha supermercado, onde não tinha comida para comer à vontade, e foi exatamente a reação do povo. Preferimos estar no Egito comendo cebola, comendo alho, do que está aqui no deserto. Ele nos mandou para o deserto para morrermos. Ele mandou o coronavírus para matar a gente. Não tirou isso? Não pode o Senhor Deus providenciar comida no deserto? O que você acha? Você já aprendeu lá, né? Pode. Pode. Qual é a nossa relação com isso? O apóstolo João responde aqui no versículo 14. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Mas ele começa esse texto, o João começa esse texto, dizendo uma frase interessante. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se você pegar o capítulo 5 e começar a observar ele, você vai notar, claro, no versículo 1 ele já começa a falar sobre fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ele está dizendo aqui, todo aquele que crê que Cristo realmente é filho de Deus, então você ama aquele que o gerou, Pai. E como você ama o Pai, você também ama o Filho. Não é verdade? Chega mais adiante, ele fala assim, ó, o que confirma isso? Que Jesus é isso. Como eu creio nisso? Porque se você estiver passando por essa situação que nós estamos passando, uma coisa você pode ter certeza, você tem fé. Quer que eu provo? Você tem fé que Jesus Cristo é seu único e eterno Salvador? Você crê realmente que Jesus Cristo que Cristo é o Filho de Deus? Não crê? Bom, se você crê, significa que você tem a fé de quem é Jesus, de quem foi que enviou Jesus. E você ama a Deus Pai e ama Jesus. Porque logo na frente ele vai citar que existem 3 que vão dar testemunho a favor disso. Não é? E ele vai dizer que o testemunho é do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Deus deu testemunho que ele é o Filho dele através da palavra. E para compreender a palavra que dá esse testemunho, tem o Espírito Santo. Bom, se você sabe que você tem o Espírito Santo e os 3 são um, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão habitando no coração do crente. É disso que Jesus está falando, e eu e o Pai viremos e faremos morada nele, porque o Espírito Santo está morando. Quando ele foi enviado lá em Atos, significa que você tem o Espírito. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que ele morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, dos nossos pecados, se nós cremos nisso, então nós temos fé. É disso que João está dizendo. A situação está difícil, mas lembra-se, olha dentro de você. Você crê que Jesus Cristo, quem ele é? Olha, se eu creio quem ele é, se eu creio que ele é Filho de Deus, não é mesmo? Se eu creio nisso tudo, sei que o testemunho que estou passando, estou vivendo constantemente, tenho experiência que Jesus Cristo realmente me salvou. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8,16. Então, por que razão ficar apavorado, desanimado, desorientado? Não temos razão para isso, porque nós cremos em Jesus. Agora, parece que as circunstâncias, as situações têm feito que nós passamos a cremos quem é Jesus e tememos as circunstâncias. Nós cremos quem é Jesus, mas temos medo do problema.
coincidir esses dois sentimentos? Não dá. Não é verdade? Não dá. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo e olhar para o problema pelos olhos de Cristo. Porque ele não está lá, ele está no coração. Porque se você prestar bem atenção no texto, você chega no versículo 14, quando João vai dizer, ele diz assim, e esta é a confiança que temos. Qual a confiança que temos? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o enviado para morrer no nosso lugar naquela cruz, pagar pelos nossos pecados, nos salvou, vai levar para o céu. Nós cremos, essa é a nossa confiança, nós temos confiança nisso. Nós cremos em Deus, nós confiamos nele, confiamos que ele morreu na cruz por nós. Essa é uma confiança que nós temos para com ele. Aí ele diz assim, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que você acha que vai acontecer? Ele nos ouve. O que nós vamos precisar distinguir é essa questão da vontade dele. Muitas das vezes há uma tendência humana de impor a Deus a nossa vontade. Não, porque se eu fizer isso, se eu me comportar, se eu for dizimista, se eu frequentar a igreja, se eu fizer aquilo outro, Deus vai atender a minha oração. Se eu andar direitinho diante de Deus, não adulterar, não falar mal dos outros, acontecer, você acaba apresentando diante de Deus uma boa conduta, diante de Deus é bom e tem que ser assim mesmo. E Deus vai me atender, mas aí eu faço uma pergunta, e onde fica a vontade de Deus? Onde fica a sua glória? Onde fica nessa forma de tentar negociar com Deus? O crente gosta muito de negociar com Deus. De dizer a Deus assim, eu faço uma coisa, tu faz outra. Eu vou na igreja e tu me abençoa. Eu educo bem os meus filhos, eles nunca vão errar. Só que não é assim. Nunca foi assim. Mas nós lidamos com um Deus, ele é pessoal. Nós lidamos com um Deus que não se sujeita à nossa vontade. E sim a dele, e glória a Deus por isso. Né? Esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é a vontade de Deus? É comunhão com ele. Você tem comunhão com o Senhor? Tem comunhão com Jesus? Então, quando você for orar, você vai expressar a vontade do Pai. Quando você for confessar, você vai realmente dizer a Deus que a vontade dele, sua, é a vontade dele. Porque é a vontade dele que está em meu coração. Se buscarmos santidade. Você acha que Deus não vai responder uma oração de um crente que está buscando santidade? Não vai. Mas é tão difícil, nós vemos crente orando, Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ensina a misericórdia. Me ensina, Senhor, a me desligar, a renunciar. Me ensina, Senhor, a abandonar o mundo, tirar as coisas do mundo do meu coração. Você tem orado assim? Nós temos orado assim, temos pedido isso ao Pai, porque essa é a vontade dele. E quando diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, está baseado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, né? Nós vamos encontrar o quê? A nossa santificação tem buscado realmente, Senhor, me santifica. E pelo fato de você conhecer Jesus, nós estamos nos desviando da prostituição, do pecado, do adultério, nós estamos nos desviando da desonestidade, porque nós queremos ser santo. Essa é a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está intercedendo por alguém, mas esquece de um detalhe: para interceder por alguém, nós temos que estar bem com Deus. Porque às vezes nós queremos interceder por alguém que está doente e tudo mais, mas nós esquecemos que a nossa vida não condiz com aquela intercessão. Não condiz com a vontade de Deus. Nós temos fé para isso. Lembra que eu disse no início? Nós temos fé, nós cremos nisso.
Nós temos nos esforçado, nós temos caminhado, nós temos buscado. Se estamos buscando, nossas orações, meus irmãos, vão ser ouvidas por Deus. Uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração. Mas apesar disso tudo, ainda assim está correto, está perfeito, e andarmos segundo a vontade soberana de Deus, e a promessa é que Ele vai ouvir as nossas orações. Não bote nunca no seu coração que Deus vai se dobrar à sua vontade. Porque, como eu disse, existem muitas coisas que Deus vai dizer não. Vai dizer espere. Vai dizer sim, na hora, às vezes Ele atende. A vontade humana nunca vai superar Ele, vai ser maior que a dele. Vai botar Ele na parede. Ah, se Deus não me resolver agora, eu não creio mais nele. O que é isso? Vai virar ateu mesmo, porque não é assim que funciona. Oh, meus irmãos, nós temos que botar algo no nosso coração. Oração respondida é uma oração que condiz com a nossa comunhão com Deus. Essa é a nossa realidade. Por quê? Nós temos que entender uma coisa. As pessoas às vezes oram ao Senhor Deus dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: o que pedires em meu nome, isso eu te darei. Mas você sabe o que significa em meu nome? Estão achando que orar em nome de Jesus é uma chave que você carrega no bolso e chega lá na porta do problema e tira a chave, o nome de Jesus. Você chega lá, a chave está escrito Jesus. Você abre a porta e entra. Não é assim, não é isso que quer dizer o texto. Em nome de Jesus está muito acima disso. Em nome de Jesus é um padrão de vida que condiz exatamente como que Jesus faria. Que oração que Jesus estaria fazendo. Nos teus passos, o que faria Jesus? Tem até um livro com esse título. Você sabe? Em teus passos, o que faria Jesus? Naquela crise, o que faria Jesus? Estaria fazendo sempre a vontade do Pai. Porque foi o que Ele fez. Mas não é pelo fato de eu saber isso que eu vou chegar diante de Deus e, em nome de Jesus, amém. Agora Deus é obrigado a me responder, porque afinal de contas eu orei no nome do Filho dele. Meus irmãos, a igreja ela tem que amadurecer. Amadurecer no sentido de compreender, através do conhecimento, aprender o significado de em nome de Jesus, vontade soberana de Deus. A soberania ainda é mais complicado, não é? Para que nós venhamos a nos envolver com coração tranquilo diante de Deus, um coração aberto. Alguém disse certamente assim: não, mas se Deus já sabe todas as coisas, por que eu vou orar? Se Deus sabe que Ele colocou o vírus, já tem a data marcada para Ele tirar, se Ele for tirar agora, se não for, não sei, mas Ele está lá, está registrado no livro dele, no plano eterno dele. Por que eu tenho que orar? O que é a oração no meio entre aquilo que Deus já determinou, e a minha oração não vai mudar aquilo que Ele determinou, não vou mudar os propósitos que Ele descreveu. Então, para que serve a minha oração? Talvez você esteja pensando nisso. A oração, meus irmãos, é o meio pela qual Deus instituiu para revelar o seu propósito. Se Deus disse assim: eu quero que o Durval saia de casa hoje e vá para o trabalho, e chegar lá vai ser despedido. Daí, eu vou para o trabalho, porque já não tem jeito de não ir, vou, e quando chegar lá eu vou ser despedido. E adiantava eu ter orado para não? Não. Você tinha que orar para que Deus revelasse isso. E Ele revelou. E Ele revela isso. O propósito dele vai ser sempre assim. O propósito dele é revelado através da oração. A oração é uma forma, uma condição que Deus instituiu para fortalecer a nossa fé nele, para promover a sua glória, para que conheçamos a sua soberania, para que possamos sim andar segundo os princípios estabelecidos, porque através da oração é que eu vou aprendendo com Deus. Não esqueça disso. A oração é o meio que Deus instituiu para revelar
o seu propósito predeterminado, já determinado. A oração faz parte desse pacote. É para fortalecer a minha fé. É para me crescer, amadurecer. Os propósitos não são mutáveis. É imutável, porque Deus é imutável. E é bom que seja assim, porque ele diz lá em Malaquias, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. O que quer dizer isso? O dia que Deus determinou que ia amar você e nos amar, isso é eterno. Não muda nunca. Porque ele é Deus. Alguém poderia dizer assim, mas eu vou te amar agora, daqui a um ano, sei lá como é que você vai estar, eu vou passar todo dia, né? Para Deus não tem amanhã, depois da manhã. O tempo é para o homem, não para ele. E quando Deus disse assim, eu vou amar você, isso é eterno. Porque Deus não pode ser apanhado com surpresa lá na frente. Eu vou amar você quando você me negar. Eu vou amar você quando você pecar. Eu vou amar você quando você estiver andando meio torto. Vou amar você quando você estiver na igreja me glorificando. O meu amor é imutável, porque eu não mudo. Vós não sois consumidos. Glória a Deus por isso. É ou não é? Que bom saber isso. Nós estamos orando a um Deus, buscando um Deus poderoso, amoroso, carinhoso, olhando para nós, vendo a fragilidade, a nossa fragilidade, os nossos medos, né? O Senhor Deus olha para os nossos medos. Jesus Cristo andou aqui no nosso meio, né? Ele mesmo, né? Ele andou aqui no nosso meio, viu o medo dos discípulos, sentiu a fragilidade deles, sentiu a fome deles, sentiu aquilo tudo que um ser humano sente. Gostou tanto de ser humano que fez até uma comida para comer lá na beira da praia. Estão lembrados? Pois é. Pediu para tirar peixe lá da rede lá, para prepararem rápido lá e botar para ele comer, para ele fazer. Ele fez a comida, ele. Eu fico imaginando o que aconteceu com os apóstolos naquele momento. Jesus oferecendo, botando comida, fez comida para eles. O que é isso? Isso é grande demais. A ele que nós estamos orando. Será que ele não conhece as nossas necessidades? Será que ele não conhece o que precisamos? Mas para nós descobrirmos isso, por mais que já esteja determinado, nós precisamos orar. Precisamos buscar. Para ele nos quebrantar. Para quebrar nossos orgulhos. Para quebrar nossas vaidades. As nossas presunções. É na oração. Sim. Tudo que está acontecendo, nós vamos orar. Nós somos levados à oração por ele. Talvez você pense assim, mas tem alguém que é capaz de ser teimoso e não orar. Ó, vou dizer um negócio para você. Tem. Tem gente que não aceita nem crente orar por ele. Orar. Né? Tem. Mas se você é daquele que diz que eu nunca vou orar, presta bem atenção. Deus tem todos os meios para fazermos orar. Para nos levar à oração, hein? Eu quero ver se um filho nosso ficar doente, se a primeira coisa que nós vamos fazer não é orar. Eu estou falando isso não é só dos crentes salvos, não, hein? A igreja está cansada de receber pedido dessa gente que não crê em Deus, quando a necessidade bate à sua porta, quando a doença bate na sua porta, a primeira coisa que eles fazem, orem por mim, orem pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio, pela minha sogra, orem por minha família. Existe uma coisa lá que faz com que eles reconheçam que precisam de oração. E se tiver aquele que realmente não vai orar, presta bem atenção. Se ela for rebelde, a tal ponto de não orar, essa é a forma que Deus vai cumprir o seu propósito. Fazer o quê? Não é? Deus tem um propósito, até para o rebelde. Oração respondida é fruto de uma comunhão com Deus. É fruto de uma relação profunda com esse Deus. Por isso nós não podemos estar batendo no peito, tá? Achando que nós vamos inovar, falar alguma coisa. Não, é uma vida, é uma caminhada junto. Nós andamos com Jesus. Eu gosto muito daquele trecho que Jesus estava indo, depois que ele ressuscitou, está indo a caminho de Emaús, e vai junto com aqueles dois discípulos dele que vai andando para Emaús,
Ele entra na conversa, os dois nem percebem que é ele, né? Você não sabe das últimas novidades? Hã? Aquele que dizia que era o Jesus Cristo Nazareno, pois é, mataram ele e disse que ele ia ressuscitar hoje, até agora nada. Estavam conversando com ele, entendeu? Pois é assim que Jesus faz, está andando conosco. É uma comunhão. Segundo a sua vontade, é um relacionamento. Segundo a sua vontade, é comunhão com o Pai, através do Filho, em Espírito Santo junto. É isso que é a igreja. Todo esse conjunto é a igreja. É os princípios da igreja. Como é bom sabermos disso. Estamos juntos. Ele está junto, caminha junto. Vai conosco para todo canto. Ora, pede. Ele vai saber se o pedido é uma fonte genuína do amor, do perdão, se é fruto da tua misericórdia, da tua graça, para com as pessoas. Quando chega no versículo 15, João dá a impressão que vai repetir o texto, mas não faz isso. Né? Porque quando chega no 15 ele diz assim, ó, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Ora, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Pai, você ama o Pai, ele ama o Filho, e sabe que o Espírito Santo, a palavra e o Pai dão testemunho disso tudo. Se você sabe disso tudo, você faz uma oração, tendo comunhão com o Pai, tendo resposta com o Pai. Então você tem certeza de uma coisa. Ele diz aqui assim, e se sabemos que ele nos ouve, não sabemos? Você não crê nisso? Bom, se você crê que Deus ouve, aí vai dividir entre ouvir, olha lá. Aqui, sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Uma coisa é Deus ouvir. Deus não é surdo. Ele ouve. Ele ouve. Ele diz assim, se nós temos certeza que ele está ouvindo, então também tenha certeza que ele vai conceder o pedido. Se está tudo dentro dessas condições, se você aceita a soberania dele, se você aceita a resposta dele, se você tem paciência que procede dele, se você tem paciência para esperar o espera, o não, e também dá graças a ele quando tem um sim, até o que o espera quando vem, nós agradecemos. E quando eu tenho consciência que a minha oração não vai mudar o coração dele, mas eu estou ali humildemente para aceitar o que ele tem para mim, eu costumo dizer que quando o crente ora, ele deve orar, Pai, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não fala assim. Fala para o Pai, a situação está aí, tu conhece, tu sabe. Né? Os crentes têm muita mania de querer informar Deus, dizer para Deus o que está acontecendo. Ai, a minha mãe está no hospital, foi para lá ontem, era 9 horas. Faz um relatório para Deus, um relatório desnecessário. Para quem fazer relatório para Deus, ele sabe. Só que o problema que você necessita resolver é que ele tire ela de lá. Não é mesmo? Então você chega para ele e fala, Pai, tu sabes o que está acontecendo com a minha mãe. Pode falar assim. O que tu tens para mim? Estou esperando em ti. Espero em ti, continua orando, continua lendo, continua buscando a palavra, continua indo na igreja, continua com essa caminhada gloriosa com ele. Glória a Deus por isso. E se sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhes temos feito. Pode estar certo disso. A certeza da resposta. O Senhor sempre responde. Sempre. Você tem certeza que você já ouviu a resposta dele? Sempre. Jesus Cristo sempre, Deus sempre responde. 2 exemplos na Bíblia. Um exemplo é de Lázaro. Está lembrado? Lázaro está doente. Marta e Maria falam assim, vão lá e falam para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Os mensageiros vão, chegam lá e falam, Jesus, Senhor, aquele que tu amas está doente. Jesus, tá bom, tomou conhecimento. Os dois foram embora. Lázaro continuou doente.
Não foi? A pergunta é, Jesus respondeu? Eles não chegaram lá dizendo para Jesus, Senhor, é necessário que tu vá lá para curar. Ele está quase no finzinho, Senhor, está quase morrendo. Assim foi a conversa de Jairo, lembra lá? O Jairo chegou para Jesus e disse, mestre, minha filha está morrendo. E estava mesmo, porque não deu nem tempo de Jesus chegar. Quando Jesus ia, ela morreu. A mesma coisa aconteceu com o Lázaro. Só que eles não chegaram lá dizendo, mestre, é necessário que tu vá correndo, porque se tu não for correndo, não vai ter solução. Lázaro está mal, está muito mal mesmo. Aí eles foram. Pediram isso? Não. Mas Jesus deu uma resposta que me impressiona muito, sabe? Às vezes nós não entendemos bem a resposta de Jesus e podemos complicar a situação. Jesus virou para ela assim, vai e diga a ele que aquela ali não... A morte dele não é... Ele não vai morrer não, que aquilo ali é para a glória de Deus. Eles chegaram lá, correndo, e falaram com Marta, olha, ele disse que isso aí é para a glória do Pai, então não tem problema não. Mas só que o tempo passou e ele morreu. Como é que está o coração de Marta e Maria? Ele não respondeu a oração. Não foi? Não! 2 dias depois, ficou 4 dias lá, 4 dias depois, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Jesus sempre responde. Foi sim? Na hora? Não. Disse espera. O espera apareceu tarde demais? Apareceu. O espera apareceu não? Apareceu. Apareceu que era não, mas não é. Não foi. Foi no momento certo. Ele foi lá e ressuscitou. Ali a coisa estava complicada. Já estava enterrado já, estava sepultado. Uma pedra bem grande na frente. Né? Preste atenção numa coisa, oração é ação, hein? Oração, ação, tem que agir. Quando Jesus chegou lá na porta do sepulcro, lá mandou tirar a pedra, porque aquilo que você pode fazer, não fica aí orando para ele fazer, porque não faz não, hein? Mandou tirar a pedra, você vai lá e tira a pedra. Eles foram lá tirar a pedra. O que eles não podiam fazer? Era ressuscitar o Lázaro lá 4 dias enterrado. Isso é com ele. Quando os problemas estão acima das nossas forças, das nossas capacidades, aí é com ele. A resposta da oração funciona assim. Existe uma relação madura. Uma relação firme. E tem um outro caso ainda. Nós estamos encerrando. Paulo diz assim, conheci um homem que teve o 3º céu, está falando dele mesmo. Chegou lá, teve uma visão que ele viu e ouviu coisas inexplicáveis, que não dava nem para falar aqui na terra. Aí, quando ele se tornou de novo consciente, estava aqui de novo, ele diz o seguinte lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele vai dizer assim, olha, eu estive lá no céu, vi coisas que não explicava aqui, mas vi tanta coisa. E antes que o Paulo ficasse soberbo, ele diz isso, para que eu não me ensoberbecesse. Você sabe o que ele pediu? Pai, tira de mim esse... Tem o espírito do diabo que estava lá tentando ele. Né? Tinha o emissário de Satanás, emissário. Nem era o diabo, não, ele mandou o emissário. Né? Quando ele não vai, ele manda o secretário. Né? Aí mandou. O secretário estava lá toda hora tentando o Paulo. Toda hora que o Paulo ia começar a ficar soberbo, Paulo... Aí ele orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes. Deus respondeu Paulo? Talvez você diga não, mas eu digo sim. Sabe como é que Deus falou com ele? É que o Senhor Jesus Cristo disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Resposta dada. A minha graça te basta. Que benção. O que quer dizer isso? Paulo, eu não vou afastar ele, mas vou dar força para você suportar.
Bem, meus irmãos, como os irmãos estão vendo aí, houve uma pequena falha. Travou tudo, apagou tudo de repente. Então, como já está bem no finalzinho mesmo, tá? Não fica difícil de corrigir. E como eu vinha falando a respeito do apóstolo Paulo que teve no terceiro céu, quando volta, viu coisas maravilhosas demais lá. E para que o espírito dele não se engrandecesse, ficasse soberbo, ele então faz 3 vezes, ele pede a Deus, para Deus mover dele esse espinho na carne. Só que aí o Senhor Deus responde: a minha graça te basta. Deus responde às orações do homem de todos os jeitos, principalmente do seu povo. Tá? Deus responde à oração do crente. A Paulo ele disse: a minha graça te basta. Paulo tinha que aprender. Deus respondeu: sim, dando força para suportar e aprender a ficar forte com a fraqueza. Muitas das vezes Deus nos permite ficarmos fracos e não adianta pedir para ficar forte. Ele vai nos mostrar a fraqueza. Quanto mais fraco, mais próximo de Deus vamos ficar. E aí descobrimos que somos fortes. Porque a força que nós temos procede de Deus. Amém, queridos? Como eu disse, estava bem no finalzinho, não é? Porque já tinha passado o tempo quase todo. Deus nos abençoe e nos guarde. Quinta-feira nós estaremos aqui de novo com a graça de Deus, a sua misericórdia. E também no domingo de manhã e no domingo à noite. Sexta-feira vai ter culto das 7 palavras, provavelmente. E, meus irmãos, sexta-feira, hoje ainda nós vamos fazer um teste, mas na sexta-feira provavelmente vai ter o culto das 7 palavras online. Está sendo dado, foi montado um esquema lá, um programa, baixaram um programa lá que vai dar para nós fazermos o culto das 7 palavras. Sexta-feira, 15 horas, né? Sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Às sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos juntos para podermos assistir o culto das 7 palavras. Quinta-feira tem estudo bíblico às 19h30. Tamo junto até lá. Que Deus nos abençoe. A Tati pediu para orar pela Adriana. A Tati pediu para nós orarmos pela Adriana. Não esqueçam esse nome, Adriana. Que voltou para o hospital. Que voltou para o hospital. Vamos orar então, encerrando assim esse momento de culto. Oremos. Mas antes disso, meus irmãos, agora hoje é reunião de oração. Se você ainda não orou, não botou teu joelho no chão, dentro dos princípios que nós estudamos hoje da fé, tá? Coloque seu joelho no chão com a sua família agora, ore a Deus como se estivesse na igreja. Faça isso para podermos dar continuidade à nossa relação com o nosso Deus. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido, ó Deus, pelo privilégio que nos concede. E esteja, Senhor Deus, ouvindo nossas orações, nossas petições diante de Ti. Venha nos ajudar, ó Deus, a termos um padrão de vida realmente, ó Deus, que seja de acordo com a Tua vontade soberana sobre a vida de cada um de nós. Que quando, Deus, nós orarmos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos conscientes que estamos vivendo como Cristo, que estamos vivendo, ó Deus, conforme Ele nos deu exemplo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, abençoe a igreja, todos que estão no ar nesse instante, pregando a Tua palavra. É o que nós te pedimos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor.